E acabou a novela, a espera e a agonia. Flamengo e Lille chegam a um acordo para vender Thiago Maia ao Internacional. 158 milhões de reais. Foi o que o Mengão colocou na mesa na janela de transferência. Fala, meus camaradas e minhas camaradas! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta quinta-feira. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, cara, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Você que era inscrito, dá uma olhada aí, vê se você continua inscrito no canal. Tá tendo uma atualização e tá se desinscrevendo um monte de gente assim, sem tá realmente se desinscrevendo. Então, vê se a sua inscrição ainda continua ativa. Se não tiver, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o teu like, porque vai ajudar bastante a gente aqui, tá certo? Todo mundo dando like, hein? Começar o vídeo aqui falando de Libertadores Sub-20, porque o Flamengo ganhou do Alcas e encaminhou a vaga para a próxima fase, né? O Alcas abriu 1-0, o Mengão teve um erro ali, Mengão perdeu um pênalti pro Mengão, o Mengão perdeu o pênalti, depois teve um erro ali, num recuo de bola pro goleiro, o jogador do Alcas saiu de cara, assim, com o goleiro do Flamengo, marcou 1-0, e eu comecei a ficar preocupado porque o Alcas tinha ganho o primeiro jogo. E na Libertadores é assim, se classifica o primeiro de cada grupo e o melhor segundo dentre todos os grupos. Só um melhor segundo dentre todos os grupos. Daí, Flamengo começa perdendo de 1-0, o Alcas já tinha ganho o primeiro jogo, ia ganhar o segundo e encaminhar a classificação. E aí o que aconteceu? Mengão depois, logo depois, 3 minutos depois, cruzamento na área, cabeçada, gol, Mengão empatou e depois o Flamengo conseguiu virar o jogo e aí vai se encaminhando, né, a classificação para a próxima fase. Depende aí de um empate contra o Sport Cristal para se classificar para a fase de quartas de final. Torcer para o Flamengo conseguir ser campeão dessa Libertadores Sub-20 é um título que o Mengão ainda não tem na categoria de base. Então vamos torcer para a molecada aí conseguir trazer esse título pra gente. Bom, mudando o assunto, deixa eu falar aqui sobre Fla-Flu, porque tanto o Flamengo como o Fluminense e Ferdi em comum acordo definiram o árbitro Yuri Elino. Cara, esse cara, ele tá tendo uma boa atuação aí no Campeonato Carioca. Um campeonato em que a arbitragem tem sido aí polêmica em muitos jogos. Esse garoto, ele é até um árbitro novo, tá conseguindo ali ter boas atuações. Teve aquela reunião, né, antes do clássico e ficou definido Yuri Elino como técnico, como árbitro do jogo entre Flamengo e Fluminense no próximo sábado, 9 horas da noite, no Maracanã. Por falar nesse jogo sábado, 9 da noite, a esposa do Fabrício Bruno fez uma postagem na rede social, né, falando do esforço do jogador, que ele quebrou o nariz em 2 lugares, não sangrou, além de não ter sangrado, voltou para o lugar sem anestesia e logo depois ele já voltou a treinar e está treinando normalmente até sem usar aquela máscara e existe a expectativa dele ir para o jogo sem usar máscara. Vamos ver o que vai acontecer, como é que o técnico Tite vai escalar o time no próximo sábado contra o Fluminense. Se o Fabrício Bruno tiver condição, mano, Fabrício Bruno vai ser o titular. Como eu disse ontem, o Léo Ortiz treinou, mas fez um treino físico separado. Hoje, o treino está acontecendo agora, eu ainda não tenho a informação se está treinando com grupo ou se está treinando sozinho. Então, assim, vamos e venhamos. Acredito que ele deve colocar o Fabrício Bruno, caso o jogador tenha condições para jogar. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação dos ingressos, porque os ingressos foram abertos para a torcida do Flamengo hoje, para o Fla-Flu. Muita gente me perguntando, é no mesmo ingresso, no mesmo lugar que você compra o ingresso para o jogo do Flamengo, você vai entrar lá, vai colocar o seu sócio torcedor se você tiver, e aí você vai ter a prioridade para poder comprar o seu ingresso para o Fla-Flu no sábado. Lembrando que sábado o mando é do Fluminense, por isso que a torcida do Fluminense está comprando o ingresso desde o início da semana. Então, como o mando do Fluminense, apenas hoje abriu pra gente comprar o nosso ingresso. Antes de eu falar com você sobre o acordo entre Flamengo e Lille para vender Thiago Maia ao Internacional,
Deixa eu falar com você sobre a GoCase, porque a GoCase é a melhor loja de personalizados do Brasil. É na GoCase que eu faço essa capinha aqui, ó, para o meu celular, que você consegue colocar o seu nome, que você consegue colocar o nome da sua esposa, da sua namorada, do seu namorado. Tá rolando promoção na GoCase, na compra de 2 capinhas, você ganha mais 2. E além de capinha, na GoCase também você encontra as garrafas térmicas, cara, que mantém a água gelada por 24 horas. E nessa garrafa térmica tá tendo R$100 de desconto. Cara, o site da GoCase tem muita coisa legal, tem muita promoção. E aqui, mano, é tudo do Flamengo. Tem os copos personalizados, tem capa de celular, tem muitos modelos de capa e muitos modelos de aparelho. Faz o seguinte, clica aqui, ó, nesse QR Code ou no link da descrição, no comentário fixado, vai lá na GoCase, que é a melhor loja de personalizados do Brasil, e na hora de pagar, coloca o cupom FLAZOEIRO, porque você vai ter frete grátis para todo o Brasil, tá certo? R$100 de desconto na garrafa térmica, comprou 2 capinhas, ganha mais 2, usou o cupom FLAZOEIRO, frete grátis. GoCase. Bom, vamos falar de dinheiro agora, porque o Mengão abriu os cofres na janela de transferência e colocou 158 milhões e 100 mil reais na rua. Isso mesmo, o Mengão pagou 77 milhões e 700 à vista no De La Cruz, pagou 42 milhões e 800 parcelado no Matias Vinha e tá pagando 37 milhões e 600 mil reais no Léo Ortiz. Vale lembrar que tanto na contratação do Léo Ortiz como na contratação do Matias Vinha, o Flamengo vai ter 1 milhão de euros a mais para pagar em bônus em caso de títulos conquistados esse ano. E aí esse valor, que é 158 milhões e 100 mil reais, ele pode subir para 168 milhões e 700 mil reais. É o maior gasto da história, em caso de título, do presidente Rodolfo Landim desde que chegou no Flamengo. O outro, que é muito parecido com esse, foi em 2020, que o Flamengo gastou 159 milhões de reais e 159 milhões e 700 mil reais. Foram 90 milhões e 800 mil reais pagos pelo Gabigol, 33 milhões e 900 mil reais pagos pelo Michael, 30 milhões e 400 mil reais pagos pelo Léo Pereira, 4 milhões e 600 mil reais pago pelo empréstimo do Pedro, que veio para o Flamengo naquele ano por empréstimo. Gustavo Henrique e Pedro Rocha vieram de graça naquela ocasião. Então, assim, o Flamengo abriu o cofre esse ano porque quer chegar nas competições, quer ganhar títulos, quer conquistar coisas, porque o torcedor rubro-negro está acostumado a ganhar e a gente está, é claro, na torcida e apoiando sempre o Mengão rumo à vitória. 158 milhões e 100 mil e eu quero que chegue a 168,700. Caso de título, vai chegar aí, eu quero que o Mengão ganhe muito título. Bom, vamos mudar aqui o assunto. Vamos falar agora sobre a situação do Thiago Maia, porque, cara, até que enfim essa novela acabou, porque já não tava bom pra ninguém. O cara treinando separado, mó tempão, não tava sendo relacionado, apesar de mesmo treinando separado, mesmo fazendo trabalhos fora do grupo, o Thiago Maia, os funcionários do Ninho falaram muito bem do Thiago Maia, que a postura dele era extremamente profissional, que o cara ia lá, treinava, chegava no horário, fazia direitinho, o cara não arrumou problema, não fez bico, esperou e a negociação agora se encaminha para dar certo. O que aconteceu foi o seguinte, havia aquele imbróglio lá de 250 mil reais. E aí, o Flamengo perdeu de um lado, o Lille perdeu de outro e todo mundo saiu feliz. O que acontece é basicamente o seguinte, o Internacional colocou 4 milhões na negociação e ficou os mesmos 4 milhões na negociação que iria colocar. E aí o Flamengo vai ficar, o Internacional compra 50% do Thiago Maia, o Flamengo vai receber pelos 25% que está vendendo 2 milhões 850 mil, mas se mantém com 25%. E o Lille vai ficar com 1 milhão 150 mil euros e também se mantém aí com 25%. Lembrando que são 4 milhões de euros, tá? Então o Flamengo está com 2 milhões 850 mil euros, o Lille 1 milhão 150 mil euros, mas ambas as equipes se mantêm aí com 25% pelo Thiago Maia. O Flamengo cedeu de um lado, o Flamengo cedeu 150 mil
e o Lille cedeu 100 mil, né? E a negociação, ela tá andando, é o que eu disse, bom para todo mundo. O Thiago Maia tava treinando separado, o Tite não queria mais o Thiago Maia, é um jogador que tem um salário médio alto no Flamengo, assim, não é um dos mais altos, mas também não é um dos mais baixos, tá ali de médio para alto, e agora vai aí jogar em Porto Alegre, no Internacional. Boa sorte, Thiago Maia, você sempre foi um cara muito bacana com a gente, que Deus te abençoe na sua caminhada, que você tenha muita sorte, menos contra o Flamengo, mas que você tenha muita sorte. Vou ficando por aqui, galera. Se você não é inscrito no canal, já sabe, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo, não deixa de ir lá na GoCase, hein? Valeu, tamo junto, vocês já sabem, é nóis.